Olá, meu bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma leitura aqui no canal, seja muito bem-vindo a mais uma leitura terapêutica junto a Mene. E nesse momento, vamos buscar esse acesso ao diário de Mene, aonde a gente vem fazer uma leitura de cada dia da semana e entender qual que é a energia que essa lua está tecendo para que a gente tenha melhores escolhas, escolhas mais assertivas das nossas intenções e decisões diariamente e assim a gente poder potencializar, a gente poder fortalecer esse nosso processo de conectar as nossas águas, o nosso caminhar junto a esse impulso lunar que ela vem trabalhando no nosso inconsciente. Caso você não me conheça, meu nome é Rosa, eu sou uma terapeuta matriarcal que utiliza os saberes matriarcais exatamente para poder te auxiliar de forma terapêutica a ter essa lua como um instrumento de fortalecimento e realização dos nossos sonhos na nossa vida. Nesse momento, estamos aqui agora, exatamente num tempo lunar. Significa um tempo onde a gente não tem pressa, a gente está aqui e faça desse momento, junto a Mene, o seu momento terapêutico, o seu momento de autocuidado com o seu emocional, com o seu inconsciente, com sua prática de autoconhecimento em busca de vivenciar e passar da melhor maneira possível por esse processo de transição, de transformação na sua vida. Estamos em um espaço de saberes ancestrais e eu tenho certeza que essa mensagem que vai ser trazida aqui, segundo Mene, ela vai chegar exatamente a todas as pessoas que necessitam ter acesso a esse saber. E diante disso, se entrega a essa conexão, a esse ancoramento. Se for necessário, pausa um pouco o vídeo, pega um copo d'água, um chá da tua erva preferida e vivencia de uma forma presente aqui e agora esse estado de estar diante de Mene. Pode acender inclusive uma vela, um incenso. Faça desse momento o teu momento terapêutico. É para você conseguir fazer esse estudo da lua diante de um propósito de vida, diante de uma intenção, de você conseguir passar por esse processo de mudança de vida que você está vivenciando, ou que você está querendo intencionar vivenciar, você conseguir ter mais clarificação nessa transição de vida, ok? Com isso, respira fundo, conecta-se agora com o teu presente, fecha os olhos um pouco, se concentra nas tuas águas, visualiza, mentaliza no centro da tua testa, no seu terceiro olho, exatamente esse símbolo extremamente poderoso que é o símbolo da lua crescente. E diante desse símbolo da lua crescente, você se ancora nessa energia de Mene. Ancora e pergunta a Mene quais são as energias que você precisa ter acesso, precisa clarificar e trazer um direcionamento para que sua semana tenha essa energia de crescimento, de realização dos seus sonhos com mais facilidade. Conversa com Mene, se entrega a ela, fala do teu emocional, fala das tuas questões internas, silenciando a mente e conversando de coração para coração, no seu tempo, sem pressa, porque essa semana é uma semana extremamente mágica, porque nós estamos sendo direcionadas e direcionados a uma energia que para na lua azul. A lua azul, segundo os saberes matriarcais, é quando em um determinado ciclo de lua, a gente tem duas luas cheias no mesmo mês. Isso, inclusive, acontece a cada 2 anos e 7 meses e acontece nesse ritmo de espaço e tempo em função da mudança de leitura do tempo. Antigamente, as nossas ancestrais, o saber ancestral, ele calculava o tempo em 13 lunações, mas conforme foi mudado para 12 meses, então existe essa condicionante desse evento lunar de termos duas luas cheias em um mesmo mês. E esse momento é como se é um evento lunar que traz para a gente uma segunda oportunidade de trazer um impulso, uma mudança, uma transição de vida. E agora,
Essa semana ela tá abrindo a semana, no domingo, dia 31 de maio. A gente vai estar vivenciando exatamente essa energia, esse magnetismo, esse campo dessa lua cheia em Sagitário, sendo uma lua azul. O que significa que é extremamente poderoso para a gente poder fazer rituais energéticos para a gente conseguir trabalhar nossa natureza, trabalhar alguns aspectos que a gente necessite, inclusive é considerado no saber ancestral pelas matriarcas exatamente um portal para que a gente possa acessar outras dimensões. Então, domingo, só por essa, só bem entre aspas, né? Mas por essa condicionante desse dia, domingo já se torna ainda mais mágico da gente poder ter essa possibilidade de se conectar com esse lado mais refinado da natureza, como eu gosto de dizer, que esse lado mais energético, de mais espiritualidade que rege essa vida, para a gente conseguir fazer esse trabalho de ancorar boas energias, obter as respostas que a gente vem buscando. E a gente começa exatamente com esse domingo, sendo regido por uma lua em Sagitário, a gente vem tendo a oportunidade da gente conseguir harmonizar e equilibrar as nossas relações. Essa é a chave, esse é o tom com o qual a Lua vem trabalhando domingo. E nesse equilibrar das nossas, harmonizar as nossas relações, equilibrar as nossas relações, você pode ver de uma forma ampla, tanto as suas relações com o seu, de forma afetiva, né, com seu companheiro, com sua companheira, mas também de uma forma profissional. Lembre-se, lua cheia em Sagitário é a mudança de vida por uma perspectiva, por ter um panorama, por usar desse movimento como um impulso mais intenso de para onde você quer ir, quem você quer ser. E nesse projetar-se para o futuro e desenhar o seu destino, você nas suas parcerias conseguir trazer e se conectar, fazer network, fazer um trabalho de lapidar e fortalecer as suas parcerias. Então é um domingo, é um dia extremamente poderoso para que você faça esse processo interno de identificar como que você pode fortalecer e harmonizar suas relações, suas parcerias para poder te conduzir para esse movimento desse crescimento, para conseguir fazer esse movimento de construir esse destino. E esse processo, ele é regido exatamente quando você explora, quando você se volta a conhecer, a perceber exatamente o seu lado emocional, aquilo que você está guardando no seu coração com relação à sua parceria. Existem, por exemplo, pessoas que têm dificuldade de fazer parcerias, que elas têm um olhar para a vida de não depender de ninguém, de ser autossuficiente. Então, isso é algo que, de certa forma, traz um protagonismo para a pessoa, mas ao mesmo tempo limitado, porque ninguém é vitorioso sozinho. Nós nascemos já diante de uma condicionante de sermos co-criadores dessa realidade. Então, independente de qualquer outra pessoa, você só vem vivenciar um crescimento diante dessa manifestação de uma vida, de um novo destino, sendo co-criador. Você já tem uma parceria diante dessa espiritualidade para poder vivenciar essa vida. Então, é buscar exatamente essa lapidação. Qual que é o aspecto interno que você precisa lapidar na sua natureza, no seu jeito de ser, seja na forma como você se comunica, seja na forma como você recebe o outro também. Isso também é preciso, é uma via dupla esse processo. Ao mesmo tempo, você perceber que tipo de atitude está sendo excessiva ou está sendo de forma carente, né? Você faz pouco nas suas relações para poder manter essa nutrição bem harmonizada, bem equilibrada, para poder conseguir, diante dessa nutrição, ter força de manifestação. São esses aspectos que domingo proporciona a você passar por essa mudança de vida que você está querendo, fazendo trazendo uma melhor perspectiva para
você, nesse próprio domingo, conversa com a lua. Isso é um saber, inclusive, matriarcal. A gente voltar a conversar com a lua. Olhar para a lua, conversar mentalmente ou verbalmente, aí vai depender da sua criatividade, podemos dizer assim. Eu sou um tipo de pessoa que converso com a lua verbalmente, eu converso com meus amigos a espiritualidade verbalmente. Meu marido, inclusive, há pouco tempo me pegou aqui falando, e ele, o que é que aconteceu? Você tá falando com o quê? Com meus amigos. Então, assim, eu sou, sabe, liberta dessas condicionantes de ter alguma vergonha, por assim dizer, de falar com a lua verbalmente. Então, conversa com a lua, fala das tuas condicionantes, do teu cenário de vida e pede exatamente essas respostas a respeito de você ter mais sensibilidade, mais percepção emocional para poder fazer ter esse acesso do que você precisa trabalhar para conseguir ter essa mudança de vida. Já na segunda-feira, a gente chega no momento que ela está tecendo um dia para a gente ter reconhecimento de vida. Seja um reconhecimento perante o outro, ou a gente também fazer um movimento de reconhecer o outro. É aquilo que o domingo nos revela, né? Que a nossa vitória, ela é sistêmica. Nós estamos mergulhados literalmente dentro de uma malha, que estamos dentro de uma conexão um com o outro. E quando um prospera, naturalmente isso reverbera na vida do outro. Dentro até da linguagem do sagrado feminino, fala que a cura de uma é a cura de todas. Então, como uma escadinha que cada um vem se fortalecendo, todo o sistema se fortalece. Então, na segunda-feira, olha para a vida, para suas decisões e aonde que você precisa trazer para aquele dia. Essa leitura é uma leitura prática, é uma leitura de você. Ok, a energia da lua está tecendo reconhecimento. Então, o que que eu preciso reconhecer? Sou eu que eu sinto, por exemplo, uma carência de ser reconhecida em algum aspecto da vida? Ou eu estou precisando trabalhar mais essa atitude de reconhecer determinado aspecto da vida, numa conversa, numa parceria, numa relação, você conseguir se colocar de uma forma mais vulnerável? Reconhecer exatamente esse aspecto de você, inclusive, perceber como que esse feminino, ele sustenta e ele nutre esse processo de crescimento na sua vida. Se você é uma mulher, por exemplo, como que você está se nutrindo dessa força de ser uma mulher que sustenta a realidade que você quer? Você, enquanto feminino, o seu feminino ter essa força de sustentação, não de sustento financeiro, ok? Mas da sustentação do feminino enquanto nutrição, para você trazer essa prosperidade para a sua vida. É aquela mulher que ela tem coragem, que ela realiza os seus sonhos, que ela torna aqueles sonhos concretos, manifestos. Se você é um homem, o quanto que você reconhece o valor da mulher na sua vida, seja da sua companheira, seja do próprio feminino em si, ou até mesmo da sua mãe. Se você em algum aspecto tem relações no seu profissional com relação a mulheres, o quanto que o seu olhar para nas entrelinhas, no final, no resumindo, o quanto que você olha para esse feminino e reconhece esse processo do valor do feminino para poder trazer prosperidade. Sabe aquela mulher que ela detém a riqueza, ela detém esse tesouro de prosperidade? Isso cabe ao sagrado feminino, cabe ao lugar do feminino. Então, é um reconhecimento de como que isso está tecendo o seu dia. Para um pouquinho na segunda-feira e examina exatamente esse aspecto da vida, o que está precisando ser trabalhado nesse ponto para vocês ter mais impulso de fluir com esse movimento da Lua, que ele está no movimento de expandir a gente. A gente está num pós-lua cheia,
lua azul em Sagitário, em processo de expansão. Mesmo que nesse processo de expansão, a gente lá na próxima semana, a gente vem se encontrar com uma lua minguante, que vai trabalhar exatamente alguns aspectos que são essenciais para a gente ter essa manutenção desse destino que a gente está traçando e está se fortalecendo com a lua para poder ser algo real, algo palpável, algo manifesto na nossa vida. Já na terça-feira, sim, observação, recapitulando aqui um processo. Domingo, a lua está em Sagitário. Segunda, terça e quarta, ela está na energia vibrando no signo de Capricórnio. E olha que interessante. Segunda-feira está falando exatamente de reconhecimento do aspecto desse feminino enquanto uma potência necessária para a gente poder prosperar, para ter riqueza, para ter o fluir do dinheiro, o sucesso na vida, as realizações na vida é nessa raiz do feminino. Isso, falou de dinheiro, falou de trabalho, falou de realização, é puramente Capricórnio. Então, segunda-feira trata dessa energia capricorniana nesse aspecto. Já na terça-feira, que é inclusive dia de a gente trabalhar bastante e melhorar a nossa comunicação, é Mercúrio, ou Mercúrio não, é Marte, é a gente trabalhar esse posicionamento de como a gente vem lutar, como que a gente está querendo ser vitorioso, qual é a nossa postura, a nossa atitude perante a vida. E a Lua, Mene, pede aqui para a gente trabalhar a nossa atitude perante o impulso de uma intuição. Olha só. Agir, Marte, agir sob a nossa intuição. É a gente estar se colocar mais receptivo a esse processo da gente ser intuitivo. É a gente desenvolver essa capacidade, essa habilidade de ter mais intuição. E o que é fundamental, a chave que Mene entrega para que a gente tenha isso mais forte, mais vívido nesse dia de terça-feira, é exatamente a gente conseguir trabalhar o fluir do nosso emocional, o fluir das nossas emoções. E ao mesmo tempo ter nessa fluidez, né, nessa percepção de como está as nossas águas, parar, ser mais contemplativo, observar mais as coisas, é você também buscar ter essa clareza mental. É ao mesmo tempo ser um dia que você haja, você tenha esse impulso de atitude por uma intuição, mas que você precisa também estar mais contemplativo para a própria vida. Já na quarta-feira, seguimos na lua em Capricórnio. É o dia de você liderar a sua vida, de você querer tomar atitudes e decisões na vida de uma forma como você buscar se colocar para liderar por coragem, por uma transformação de vida. É você fazer uso do instrumento que é essencial para qualquer ser humano, que se chama prudência. É liderar, é olhar para a vida e ter coragem de decidir a vida mediante um impulso, um elemento fogo é muito forte nesse dia, fazendo da sua comunicação a sua chave de sabedoria. É se comunicar com prudência. Se no dia anterior era para agir com intuição, ouvindo o seu coração, na quarta é para você liderar, para você tomar as atitudes, fazendo uso de uma comunicação prudente, de uma comunicação madura, naquele aspecto de você, por exemplo, vai assinar algum documento? Não assine de primeira. Leia. Procure realmente ter prudência para perceber tudo que está escrito, para você ter ciência exatamente do que você está assinando, daquilo que você está se comprometendo. Então,
É uma prudência nessa parte de se expressar no mundo, de se apresentar com sua potência de realização, mas prestando atenção na sua palavra, na sua comunicação e tendo a prudência como ferramenta essencial para você ser assertivo nesse dia. E isso tudo regendo o nosso inconsciente é algo transformador para você que está passando por uma mudança, porque eu sei que você está aqui porque você está vivendo um processo de mudança, você está querendo mudar o teu destino, está querendo mudar a realidade de vida. E essa lua, a lua, ela tem essa capacidade de transformar a realidade de todas as pessoas, porque é ela que tece as nossas águas, tece o nosso inconsciente. Então, faça bom uso desse posicionamento nesse dia, nessa quarta-feira, que é regido também por Capricórnio, e Capricórnio é, em algum aspecto, de liderança, ele tem um aspecto também de ter muita resistência, resiliência para subir montanhas difíceis. Por isso que é necessário prudência. Por isso que é necessário a gente, em algum aspecto da vida, passar por um processo de desafio, de as coisas não ficarem tão fáceis para poder fluir nesse dia de quarta-feira. Lembre-se do elemento fogo, lembre-se da prudência, lembre-se de você ter na prudência um instrumento para você trabalhar e a comunicação sendo essa forma de você se expressar com sabedoria. Já na quinta-feira é o dia de uma satisfação na vida. Você vai estar satisfeito e vai encontrar. Na realidade, aqui pode acontecer dois processos, Manny está revelando aqui. Dois pontos. Ou você vai vibrar um processo de satisfação na vida, porque você validou algo que inclusive foi falado na mesa da energia da semana, que é o lidar com aspectos do passado com relação a uma decepção, a tristeza, um ressentimento. E por você ter feito o seu dever de casa, por ter feito esse processo de equilibrar as suas águas e se libertar de tristeza, de ressentimento, de energias de baixa frequência, nesse aspecto, até de depressão, por exemplo, você encontra na quinta-feira um dia de você perceber que a atmosfera é de felicidade, de realização, de você, eu estou vivenciando os meus desejos. Eu estou conseguindo um passo de cada vez, eu estou conseguindo perceber que eu estou mudando minha realidade, eu estou passando por esse processo de transformação. Mas, caso você não tenha feito sua tarefa de casa de ouvir o que a lua já vem tecendo desde sempre na nossa vida e mostrando o quanto é necessário você se libertar de aspectos emocionais que estão tornando a vida mais densa, o olhar mais difícil para conseguir perceber a saída da vida, de algum cenário difícil, de alguma situação dolorosa, você pode se encontrar com uma insatisfação perante a vida. E lembrando, quinta-feira é dia de Júpiter, e Júpiter, ele expande as coisas, ele multiplica os processos. Isso significa que você vai sentir ou de um jeito ou de outro algo muito intenso nesse aspecto. Se você organizar o seu emocional, você consegue perceber que você está conseguindo realizar os seus desejos. O que você tendo acesso agora, sabendo dessa fundamental ferramenta para poder fluir essa semana junto com a Lua, se em algum nível você percebe que tem aspectos ainda que está precisando ser trabalhado, não perde tempo, já faz os teus processos, aproveita a energia da Lua de Sagitário, da Lua Azul, que é exatamente propício para a gente poder fazer rituais energéticos justamente para poder buscar essa nossa liberdade, buscar viver a nossa verdade. Eu recomendo fortemente que você busque esse suporte para poder no domingo fazer um trabalho de, quando chegar na quinta-feira, as coisas já estão dentro de uma configuração satisfatória para o seu próprio emocional.
Já agora, deixa eu ir mais fundo para você. Vamos. Olha, e sabe o que que você precisa trabalhar nesse aspecto emocional? Na energia da semana falou um tanto com relação a isso. É de de colocar a vida para se movimentar, sair de um vitimismo, sair de um lugar de não querer lidar com o desafio da vida, de passar por essa transição, de passar por essa mudança, né? É uma negação com relação a esse movimento de renascimento que é da própria natureza da vida. Negar renascer, negar passar por uma transição, negar passar por uma mudança é negar a própria vida. Isso é saber matriarcal. Faz parte da vida, faz parte do ciclo de crescimento, de amadurecimento, o portal de morte e renascimento. E aqui, nessa energia mais específica de segunda-feira, o processo de não colocar movimento, de não colocar e zelar por esse protagonismo de você ter a rédea da sua vida nas suas mãos, como foi falado, como está falado na energia da semana, no outro vídeo que pertence a Mene, é com relação a uma decepção de você não estar sentindo nesse aspecto familiar uma satisfação, um processo de realização, de estar sendo feliz, de você ver que sua família, você, no lugar que você ocupa na família, você está satisfeito, você tem ânimo, você tem alegria, você tem uma felicidade genuína, porque a sua família, ela está ancorada em viver a verdade dela. Isso é muito forte da pessoa perceber que ela tá levando a vida flauteando, ou seja, levando a vida sem querer viver a sua verdade, sem sustentar a vida, a família, sem ser na base da sua verdade. Então, se isso faz de alguma forma sentido para você e você já está tendo acesso a esse vídeo agora, mais uma vez, aproveita esse movimento que a Lua está despertando essa memória em você. Domingo é propício para você buscar esse suporte de ter no movimento da Lua um acesso, um portal para você liberar qualquer tipo de mágoa, de ressentimento por você não ter feito boas ou melhores escolhas antigamente. O que isso tem que ser olhado com muito cuidado, porque não é um olhar de julgamento para escolhas que você fez, mas é de acolhimento, acolher a forma como você pôde lidar naquele momento e que agora, diante desse despertar, você tem a capacidade. Despertou? Já é a primeira chave para você conseguir fazer essa mudança com mais facilidade. Esse é o processo de transição, de mudança que você precisa fazer essa semana junto com a Lua para passar com mais facilidade nessa transição de vida que você está querendo. Na sexta-feira, a gente vem chegando para um processo junto com a Lua em Aquário. Quinta é Aquário e sexta também é em Aquário. A Lua vai estar vibrando em Aquário. E aqui fala exatamente de você perceber o aspecto que precisa renascer em você. Você já acessou, segundo Mene aqui, essa memória de você ter uma insatisfação com com a atmosfera familiar, de felicidade, de viver a verdade, de ter alguma coisa que está em conflito com relação a isso. E aí chega na sexta, Mene fala, diante disso, o que precisa? Qual é a raiz que precisa ser ceifada? O que precisa ser eliminado? Qual é a energia? Qual é a raiz que está drenando a energia? Inclusive, o que faz você ter essa percepção, porque isso é uma percepção, o que faz você ter essa percepção de insatisfação familiar, ela tá fazendo com que você fique mais fragilizado para poder passar pelo processo de mudança, porque você está perdendo energia. É como se existisse um ladrão energético que você mesmo está cultivando e não está percebendo internamente.
E é um ladrão de energia com relação a... Eu fico impressionada como que Mene, ela traz claridade, direcionamento, assim, de uma forma muito assertiva. Porque ela fala que é exatamente uma drenagem da sua prosperidade. E lembre, perceba, a gente está falando aqui de uma expansão, de crescimento, de trazer mais riqueza. Na energia da semana fala disso. Trazer mais prosperidade, mais dinheiro, mais oportunidade de ter crescimento material, mais conforto, mais estrutura. Bem-vinda para uma família se sentir feliz e acolhida. Aí, quando vem na sexta, Mene está falando que é exatamente para você perceber, trabalhar, se voltar para identificar qual que é a raiz que está fazendo você ter essa insatisfação familiar, porque a raiz está fazendo e proporcionando, drenando a tua capacidade, a tua habilidade de ser uma pessoa próspera, de se ver nesse lugar de ser uma pessoa próspera. Então, sexta-feira é dia de recolher-se, silenciar mais e ser mais auto-observador. Diante dessa verdade, de você ser sincero com você mesmo e perceber em que eu tô sendo uma pessoa que está dificultando eu prosperar. Aonde que está essa raiz? Que raiz é essa que drena essa minha habilidade de ser próspero? Já no sábado, dia de Saturno, o rei e o senhor do tempo, que rege o nosso amadurecimento. Sábado, ele pede uma atitude, uma postura de você tomar decisão de forma rápida. Seja preciso, seja decidido na vida, porque você está construindo o seu destino. Então, mesmo que você tenha medo, as coisas ainda não estejam tão claras, que pulse algum incômodo de para onde estou indo, como estou indo, firma a tua mente nesse propósito de você crescer, firma de você ser estratégico, de você ser assertivo, de você trazer o impulso de Sagitário, de ser assertivo quando lança e alcança e busca alcançar o seu destino. Traga esse impulso de Sagitário para que você se fortaleça nessa realização dos seus sonhos. Então, traga decisão, traga impulso, traga determinação de vida para esse dia. Em pequenas atitudes, na forma como você se porta no dia. Se porte como uma pessoa que é determinada, que sabe que tem clareza mental do que está querendo da vida, que é ágil nas decisões, não fica titubeando, não fica em cima do muro. É ter uma postura, é modelar essa postura interna de você ser uma pessoa que luta mentalmente, com sabedoria mental e com habilidade de se comunicar e agilidade com relação aos seus sonhos. E ao mesmo tempo, sem ter medo de não esperar. Essa é a frase. Não espere o dia perfeito para você tomar essa postura, tomar essa decisão de vida, de fazer a mudança que precisa. Mesmo que ainda tenha um véu, mesmo que você tenha medo de encontrar um inimigo ou de ser inimigo de alguém, independente de tudo isso, ouça seu coração, ouça esse impulso junto com essa lua em Sagitário, porque as coisas vêm se clarear. Conforme você vem a cada dia fazendo exatamente seu dever de casa junto e ouvindo o fluir da lua nas suas decisões, pode ter certeza que você vem encontrar dias mais claros, você vai perceber que o caminho vem se clareando a cada passo que você dá. E se você quer mais clarificação a respeito de todo esse ciclo lunar que você está passando, eu quero te convidar a estar comigo também junto à Astródia e os signos. Em Astródia e os signos, eu faço uma leitura para você de acordo com o que a Lua está tecendo em cada signo. Você pode, inclusive, fazer uma melhor interação com a Astródia se você olhar os 3 signos que você tem, tanto solar, ascendente e na Lua. E com esse tripé você consegue ter bons recursos para você fazer esse trabalho a cada ciclo que a Lua vem tecendo
em seu manto celestial a cada ciclo lunar, você conseguir fazer esse mergulho no teu processo de autoconhecimento, fazendo esse processo de renascimento, de transição, cuidando, zelando do teu inconsciente, do teu emocional, junto com esses saberes matriarcais. E lembrando, se você quer uma leitura específica para você, você quer ter um acesso a toda essa regência junto com os saberes matriarcais, o link para você conseguir uma leitura comigo está aqui na descrição desse vídeo. Acessa, vê as oportunidades que você tem para poder vivenciar comigo uma travessia e assim manda a tua mensagem, aguarda meu retorno que a gente se encontra nesse céu maravilhoso, nessa energia lunar para a gente continuar fazendo esse nosso trabalho de ter na Lua esse instrumento de fortalecimento e realização dos nossos sonhos. Eu te aguardo do lado de cá também. Um beijo e até o próximo vídeo.